Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. O prédio estava oficialmente desativado havia anos, mas as luzes do terceiro andar permaneciam acesas naquela noite. Entramos por causa da chuva forte e da pane no carro. A portaria estava aberta, sem vigia, sem registros recentes. O elevador funcionava, mas não respondia aos botões corretamente. Subia sozinho, parando em andares não selecionados. O cheiro de produto químico antigo misturava-se ao de mofo. A sensação imediata foi de estar entrando em um lugar que não aguardava visitas. No segundo andar, os corredores eram longos demais para o tamanho externo do prédio. As portas estavam numeradas fora de sequência. Algumas tinham marcas profundas, como arranhões feitos de dentro para fora. O elevador fechou antes que pudéssemos impedir. As luzes piscaram, mas não apagaram. O silêncio era quebrado apenas por um ruído distante, semelhante a algo sendo arrastado lentamente por piso metálico. Não vinha de um ponto fixo, mudava de direção sem aviso. Tentamos usar a escada, mas a porta corta-fogo não abria completamente. Algo a bloqueava pelo outro lado, sem peso suficiente para ser pessoa, apenas resistência firme. Um dos meus dedos começou a formigar ao tocar o metal. A dormência subiu pelo braço. O ruído de arrasto cessou por alguns segundos, tempo suficiente para provocar expectativa física. Quando o Bolto estava mais próximo, a iluminação do corredor pareceu encolher, deixando sombras longas demais para a distância real. Uma câmera de segurança girou sozinha, acompanhando nosso deslocamento. O monitor na parede mostrou imagens atrasadas, como se o tempo estivesse desalinhado. Em uma delas, aparecíamos parados, mesmo já tendo passado. Atrás de nós, uma forma alta surgia parcialmente, humanoide, mas com membros alongados demais. Os olhos refletiam a luz branca, de forma amarela. Ao percebermos isso, o monitor desligou. O ruído voltou, agora claramente circular, descrevendo o corredor inteiro. A temperatura caiu abruptamente. A respiração ficou visível. As portas começaram a vibrar. Não todas, apenas as mais próximas. Cada vibração causava dor aguda nos ouvidos. O som de asas dobrando ecoou brevemente. Impossível dentro de um prédio fechado. Não vimos a criatura diretamente, mas sua sombra atravessou a parede, como se não houvesse barreira sólida. O elevador voltou a soar ao longe. Não sabíamos se subir ou permanecer parado. Era mais perigoso naquele ponto. Decidimos seguir em direção ao elevador, guiados apenas pelo som distante do motor antigo. Cada passo exigia esforço, como se o ar estivesse mais denso. O corredor parecia se alongar à medida que avançávamos. As luzes atrás de nós apagavam uma a uma, sem estalo, apenas desaparecendo. O ruído de arrasto nos acompanhava em paralelo, separado por paredes finas demais para bloquear o som. A sensação era de perseguição sem pressa, confiante demais para correr. Quando alcançamos o elevador, as portas estavam abertas, mas o interior parecia profundo demais. O painel não exibia números, apenas símbolos apagados. Ao entrar, senti dor aguda nos joelhos, como se a articulação
tivesse sido comprimida. As portas fecharam sozinhas e o elevador começou a descer. Apesar de estarmos no segundo andar, o ruído de asas voltou, mais claro, misturado ao som dos cabos, tensionando, além do limite normal de funcionamento. O elevador parou bruscamente entre andares. As luzes internas piscaram, revelando por segundos uma sombra grudada ao teto da cabine. Não havia peso adicional, mas a sensação de pressão aumentou. A sombra tinha contorno humano, porém alongado, com algo semelhante a membranas dobradas junto ao corpo. Os olhos refletiram brevemente a luz de emergência. Um dos meus companheiros começou a sangrar pelo nariz, sem sentir dor imediata, apenas tontura intensa e perda de equilíbrio. As portas se abriram para um andar inexistente. O corredor era idêntico ao anterior, mas mais estreito. As paredes apresentavam marcas recentes, ainda úmidas, como se algo tivesse passado ali pouco antes. O som de arrasto cessou completamente. O silêncio foi pior. Ao dar 3 passos para fora do elevador, senti uma fisgada forte na coluna, forçando-me a parar. Era como se o espaço impusesse limites claros, punindo deslocamentos não autorizados. O elevador fechou atrás de nós sem possibilidade de retorno. O painel apagou. À frente, o corredor fazia uma curva impossível, dobrando-se sobre si mesmo. Uma porta ao fundo se abriu lentamente, revelando apenas escuridão densa. Dela veio o som de respiração profunda, ritmada, que não parecia precisar de ar. O ruído de asas dobrando ecoou mais uma vez. Agora, próximo demais, entendemos que a criatura não estava nos seguindo, estava nos conduzindo. Avançamos pelo corredor curvo com dificuldade, sentindo o chão vibrar sob os pés. As paredes pareciam mais próximas, como se o espaço estivesse se ajustando à nossa presença. A respiração, vinda da escuridão, manteve ritmo constante, nunca acelerando. Cada passo causava dor nas articulações, principalmente nos tornozelos. Não havia eco. O som era absorvido imediatamente. A iluminação reduziu até restar apenas um brilho difuso acima, insuficiente para projetar sombras confiáveis ou indicar profundidade real. Uma porta lateral se abriu sozinha, revelando uma sala ampla demais para caber naquele andar. Dentro, cadeiras metálicas estavam dispostas em círculo perfeito. No centro, marcas profundas riscavam o piso, convergindo para um ponto escuro. Ao entrar, senti vertigem intensa e queda de pressão. O ar cheirava a ferro oxidado. As marcas começaram a escurecer, como se algo pressionasse de baixo para cima. A porta atrás de nós se fechou sem ruído, selando completamente o ambiente. A criatura se revelou parcialmente acima das cadeiras, surgindo do teto, como se fosse parte da estrutura. As asas se abriram devagar, tocando as paredes sem esforço. O corpo tinha forma humana distorcida, com membros longos demais e articulações invertidas. Os olhos refletiam luz amarela, sem pupilas visíveis. Não houve ataque, apenas observação direta. A pressão no peito aumentou até dificultar a respiração. Um dos meus companheiros caiu inconsciente, com sangramento nos ouvidos e boca. As cadeiras começaram a se mover lentamente, mantendo o círculo.
O chão vibrava em pulsos regulares. Cada pulso causava dor intensa na cabeça. A criatura inclinou o corpo, como se analisasse reações. Não parecia curiosa, mas avaliadora. Ao tentar alcançar o companheiro caído, senti resistência invisível, como se algo bloqueasse o movimento. A dormência tomou meus braços. Era impossível avançar ou recuar. O espaço havia se tornado um limite físico absoluto. Subitamente, a criatura recuou para o teto e desapareceu sem transição. As cadeiras pararam. O silêncio voltou pesado. A porta lateral se abriu novamente, revelando o mesmo corredor de antes. Arrastamos o companheiro inconsciente para fora. O ambiente parecia menos hostil, mas a dor persistia. Ao olhar para trás, a sala não existia mais. Havia apenas uma parede lisa. Entendemos que não havíamos sido atacados. Havíamos sido examinados, medidos e liberados por razões desconhecidas. Seguimos pelo corredor em silêncio, carregando o peso do corpo inconsciente e do medo crescente. A iluminação voltou parcialmente, mas piscava de forma irregular. Cada oscilação revelava marcas novas nas paredes, como impressões deixadas por algo com garras largas. O companheiro desacordado respirava com dificuldade, expelindo sangue escuro a cada movimento. Meu próprio corpo tremia, não por frio, mas por exaustão extrema. A sensação era de que havíamos sido devolvidos a um caminho permitido, não libertados. O corredor desembocou em uma escada de emergência que não constava na planta do prédio. Os degraus desciam em espiral fechada. Ao pisar, senti dor aguda no calcanhar, como se algo tivesse se deslocado. O ar se tornou mais quente conforme descíamos. Sons distantes de batidas ritmadas ecoavam de baixo, lembrando um coração lento. A cada volta da escada, a pressão nos ouvidos aumentava. Era como descer dentro de algo vivo reagindo à nossa presença. No final da escada, encontramos uma porta de metal deformada, com marcas profundas de dentro para fora. Forçamos a abertura e entramos em um estacionamento subterrâneo abandonado. Veículos cobertos de poeira estavam dispostos de forma irregular. Nenhuma saída era visível. As luzes se acenderam sozinhas, uma por uma, revelando sombras longas demais. Ao longe, algo se moveu entre os carros. O som de asas raspando o concreto voltou, agora mais lento, como se a criatura estivesse ferida. Tentamos atravessar o estacionamento rapidamente, mas o chão começou a vibrar. Rachaduras se abriram sob nossos pés. O companheiro inconsciente despertou gritando, relatando dor intensa nas costas. Ao olhar, vimos marcas simétricas surgindo sob a pele, como se algo estivesse pressionando de dentro. As sombras ao redor começaram a se mover, de forma independente das fontes de luz. A criatura surgiu entre dois veículos, erguendo-se com dificuldade, as asas arrastando no chão, olhos brilhando em amarelo intenso. Diferente de antes, a criatura avançou. Não corria, mas o espaço entre nós diminuía rapidamente. Cada passo causava dor lancinante nas pernas, como se músculos estivessem sendo rasgados internamente. Corremos até uma rampa de saída que se abriu sozinha. A luz externa nos cegou momentaneamente. Ao atravessar, senti algo atingir meus costados, abrindo cortes profundos. Caímos para fora do prédio.
A porta se fechou atrás de nós com violência. O estacionamento jamais foi encontrado novamente. Do lado de fora a chuva havia cessado, mas o ar permanecia pesado, difícil de respirar. O prédio parecia menor do que antes, quase comum. As luzes do terceiro andar estavam apagadas. O companheiro ferido mal conseguia se mover. As marcas nas costas continuavam visíveis, inchadas, formando padrões simétricos. Quando a sirene de uma ambulância se aproximou, senti alívio imediato, seguido por uma dor aguda no peito. Algo em mim reagia à distância crescente daquele lugar. No hospital, os médicos não encontraram explicação para os ferimentos. Cortes profundos, sem objeto causador, hemorragias internas leves e alterações neurológicas transitórias. As marcas nas costas desapareceram em poucas horas, deixando apenas sensibilidade extrema. Durante a madrugada, o paciente relatou ouvir asas batendo no teto do quarto. As câmeras não registraram nada. Ainda assim, os sensores de movimento dispararam repetidamente, sempre em intervalos regulares, como se algo circulasse lentamente acima. Fui interrogado pela polícia sobre a invasão ao prédio interditado. Ao verificarem os registros, constataram que o local havia sido demolido meses antes. Nenhuma fundação constava naquele endereço. As fotos tiradas no celular estavam corrompidas, exibindo apenas imagens borradas e áreas escuras. Em uma delas, porém, era possível distinguir uma sombra alta atrás de nós. A imagem desapareceu sozinha minutos depois. O aparelho nunca mais funcionou corretamente. Após aquilo, com o passar dos dias, a dor física diminuiu, mas a sensação de pressão retornava sempre que eu me aproximava de prédios abandonados. Meu corpo reagia antes da consciência. Tontura, dormência, taquicardia. Não era medo comum, era reconhecimento. Sonhos recorrentes mostravam corredores curvos e escadas infinitas. Sempre acordava antes de alcançar o fim. Os exames continuavam normais. Nenhum médico conseguiu explicar por que meu organismo reagia como se estivesse sendo observado constantemente. Nunca mais tentamos investigar o ocorrido. Aprendi que certos espaços não são lugares, mas sistemas fechados. Não atacam por impulso. Avaliam, medem e liberam quando decidem. A criatura não nos perseguiu por ódio ou fome. Cumpria uma função específica dentro daquele ambiente impossível. Sobrevivemos porque fomos considerados inadequados para permanecer. Desde então, evito locais onde a arquitetura não faz sentido e o silêncio parece excessivamente organizado. Meses depois, recebi alta definitiva, mas meu corpo nunca voltou ao normal. Em dias silenciosos, sinto vibrações leves nos ossos, como ecos internos. Escadas em espiral provocam náusea imediata. Elevadores me causam dor aguda nos joelhos. Não preciso ver para reconhecer. O corpo lembra antes da mente. É como se aquela estrutura tivesse registrado nossas medidas e deixado resíduos invisíveis. Algo ficou marcado, não como maldição, mas como consequência física de atravessar um sistema que não falha. O companheiro ferido abandonou a cidade semanas depois. Disse sentir algo se movendo acima do teto de sua casa durante a noite. Não ouvia asas,
apenas pressão. Exames mostraram microfraturas cicatrizadas, sem histórico de trauma. Ele nunca mais entrou em prédios altos. Passou a dormir com luzes acesas e portas abertas. Não falava mais da criatura, mas seus desenhos mostravam sempre a mesma figura alongada, com asas dobradas e olhos sem pupilas. Observando a distância constante, voltei ao local indicado nos registros policiais. Havia apenas um terreno vazio, cercado por tapumes enferrujados. Nenhuma fundação, nenhuma entrada subterrânea. Ao permanecer ali por minutos, senti a mesma pressão no peito e dormência nos braços. O GPS falhou. O celular perdeu sinal. Um ruído baixo, semelhante a arrasto metálico, ecoou brevemente, embora não houvesse nada ao redor. Saí imediatamente. O mal-estar cessou assim que me afastei, confirmando que o espaço ainda reagia. Compreendi que não se tratava de criatura errante, mas de algo integrado. Aquele ambiente impossível não caçava pessoas, administrava acesso. Quem entrava era avaliado, testado fisicamente e mentalmente. Não havia intenção de matar, apenas de excluir o que não deveria permanecer. O ataque final no estacionamento foi corretivo, não predatório. O sistema se fechou quando atingimos o limite tolerável. A violência foi apenas o mecanismo final de expulsão. Sobrevivemos porque fomos rejeitados, não porque escapamos. Isso é o que mais assusta. Não houve vitória, apenas liberação. Desde então, evito lugares onde a arquitetura parece maior por dentro, onde corredores não terminam como deveriam e onde o silêncio é organizado demais. Alguns espaços não foram feitos para abrigar pessoas, apenas para funcionar. Quando alguém entra por engano, o próprio lugar decide se você sai andando ou carregando marcas que nunca aparecem em exames.